para você, e agora que estamos ao vivo. É isso sim. Agora que agora... entrou lá na sua página. A gente estava aqui, tipo um pré, né? Agora que entrou, agora você está vivo, ao vivo lá. Agora, entendi, apareceu live 0,22 segundos. Então, já está aí, que é o que está passando lá na sua página no Face, entendeu? Agora já está lá no Face e está passando isso aqui. Então, vamos dar prosseguimento, Forma. Vamos sim. Qual era a proposta, o assunto? Não, acontece o seguinte, eu vi as duas últimas lives suas, achei interessante, muito bem colocado, e eu queria fazer uma pequena posicionamento, por exemplo, o evangélico e o dependente químico. Na verdade, quem está se colocando como o evangélico sou eu, o comandante Forma, o evangélico. E você não é o dependente químico, você que vai raciocinar com o dependente químico. Algumas coisas que eu estava pensando, refletindo, muita coisa semelhante que aconteceu comigo e se encaixa na vida do dependente químico. Algumas coisas. Por exemplo, eu estava meditando aqui o seguinte, a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 12, o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, vírgula, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, vírgula, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, essa expressão, mães, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, eu estive analisando, o dependente químico, ele tem que aplicar essa renovação da mente. Por exemplo, a primeira coisa que eu tive que realizar, entender. A palavra de Deus fala que Nicodemos foi necessário nascer de novo, nascer no Espírito. Então, nós entendemos que nós temos 3 dimensões: dimensão espiritual, dimensão da alma, da mente, do eu e da carne. Tá? Então, quando eu me apresentei ao Senhor Jesus Cristo, comecei a ler a Bíblia, com cerca de 30 anos de idade, lá na base naval do Rio de Janeiro, eu tive outra interpretação, outra visão do mundo. Então, descobri naquela época que eu era dependente do Senhor. Essa palavra de dependente você usa muito, e é muito interessante. Nós temos que ter consciência que nós temos que ser dependente todos os dias. Então, no meu caso, como eu forma, eu sou dependente de buscar o Senhor, de orar ao Senhor, né, todos os dias. Né? Mas uma coisa interessante, que essa minha dependência, eu não busco força em mim, eu busco força na palavra. Né? Logicamente, eu tenho que me esforçar. Quando eu conheci Jesus, quando ele me transformou, eu continuei o mesmo. Né? O meu conhecimento continuou o mesmo. Né? Só que eu comecei a ver, comecei a entender, a raciocinar as coisas de um modo diferente. Então, mas isso é todos os dias. Todos os dias. Que a nossa dependência, a nossa necessidade de oração para realmente renovar a nossa mente. Então, o que acontece? Eu sei que a nossa mente é um arquivo, é um computador, e lá dentro ficam arquivados várias situações, vários passados ficam arquivados na nossa mente. E se a gente não souber retirar esse arquivo e colocar outros pensamentos mais fortes, mais ousados, e nós vamos pagar um preço caríssimo, porque os nossos pensamentos, eles não ficam de graça. É um preço que nós pagamos. Né? Então okay. quando eu falo assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é a minha situação. Não é? Ô, Forma, vamos fazer o seguinte, para eu não perder o raciocínio, porque senão fica muito assunto para eu falar, né? Então, você fala, aí eu peço para você dar um tempo, aí eu dou uma rebatida. Eu vou me colocar aqui, não como um cristão, eu sou um cristão, sou homem temente a Deus, mas
eu vou me colocar aqui como um psicanalista ateu, tá? Todo psicanalista, ele é ateu. Ele, quando está exercendo a psicanálise, existe a psicanálise cristã, que os pastores, os padres fazem, mas essa não é a psicanálise. Né? A psicanálise freudiana, ela segue uma linha, o Freud era ateu, a maior parte dos psicanalistas, exceto Jung, eles eram praticamente todos ateus. Então, porque é importante você se isentar da espiritualidade quando você vem para o estudo das emoções, entende? Porque o principal ator no mundo das emoções é a pessoa. Se ele traz a religião, o que acontece? Você passa a ser os principais atores. Esse é o problema da religião, na psicanálise, porque os principais atores passam a ser o demônio e Deus, você, o Espírito Santo. Então, você fica fora do sistema. Você olha só, essas palavras que você começou aí são muito sábias. Lá no início, né, quando ele diz o culto racional, não é? O culto racional. Sim, é verdade. Isso é fundamental. O que a gente vê aí, na maior parte das vezes, não tem nada de racional. É um culto emocional. Por quê? Porque ele começa com louvores, ele começa criando um clima de emoção. Então, tende a levar a palavra para a emoção. Não é isso que Deus quer. Ele quer um culto racional, onde você haja pela razão, pelo entendimento, né? O real entendimento, e não pela emoção do contexto. Né? Então, vamos lá. Você colocou muito bem. As ansiedades humanas, elas são um grande problema, né? E na nossa linha de pensamento, isso tudo vem lá da infância. Vem lá da infância. Em momento nenhum, a Bíblia diz que o seu problema é o demônio. Não, o seu problema não é o demônio. O seu problema talvez seja o que o demônio vai trazer à sua memória. Você está entendendo? O seu problema pode ter sido o relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Estou dando um exemplo. E, na verdade, o que o demônio faz é trazer isso na lembrança, porque ele sabe que isso mexe com você, ele sabe que isso vai te gerar ações terríveis, como beber, usar droga, ficar violento, ficar depressivo, se trancar no quarto, querer se matar, entende? Mas eu acho que o demônio ele não tem a capacidade de fazer você querer se matar, senão ele faria isso com todos, né, quereriam se matar. O demônio não tem a capacidade de fazer ninguém beber, o demônio não tem a capacidade de fazer ninguém cheirar, porque se ele tivesse essa capacidade, nós seríamos um bando de zumbis. Eu acho que ele aí tem até uma questão teológica aí, né? Dizem que o demônio ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, ele pode tudo, desde que haja autorização de Deus, mas ele não é onisciente, ele não sabe o que se passa na sua mente. Essa seria a diferença entre o demônio e Deus. Isso é um papo teológico, que Deus é onisciente, ele te conhece, mas o demônio não te conhece. Então, mas ele é onipresente, então ele está sempre perto de você. Então ele viu a sua infância, ele viu o que seu pai fez com você, ele viu o que a sua mãe fez com você, ele viu o que o abusador fez com você, ele viu o que o pessoal que fez o bullying com você fez com você. Então ele viu tudo isso e ele guardou isso. Então ele quer te atormentar, eu acredito que ele vai usar isso. Mas, na verdade, a questão não é o demônio, a questão são esses assuntos que permitiriam ele agir. Você está entendendo, Forma? Então, quando diz para Nicodemos, Jesus diz que ele tem que nascer de novo, isso é um simbolismo. Talvez não seja nascer de novo, talvez seja mudar o comportamento, talvez seja ter um entendimento do que aconteceu. Por exemplo, minha mãe, eu tenho uma leitura de rejeição da minha mãe, que a minha mãe me rejeitava, ou por um outro filho, ou por um padrasto, né, um outro homem que entra na vida dela, e ela me pega e dá para minha avó me criar, né, porque para não atrapalhar o novo relacionamento. Então, por exemplo, eu tenho uma leitura de rejeição disso, né? Então, o problema é esse.
Aí, se existe esse mundo espiritual, que é uma coisa também, aqui eu estou falando como um psicanalista ateu, eu não estou representando, né? Representando o Freud, que também essa questão de demônio, de Deus, isso você não tem como provar, isso é uma questão de fé, você acredita ou não. Tanto que a teologia não é uma ciência, a teologia é uma pseudociência, porque para ela ser uma ciência, ela teria que ser comprovada. Você tem como comprovar a existência de Deus? Não. Você não tem como provar a existência de Deus, é uma questão de fé. Você acredita ou não. Então, a teologia não é uma ciência, é uma pseudociência. Então, dessa forma, tudo isso que a gente está falando, né, que tal, é uma suposição, porque, na verdade, isso pode nem existir. Inferno, céu, Deus, isso pode nem existir. É uma questão de fé. Tem gente que não acredita. Você está entendendo? E continua vivendo, tendo as ansiedades, das angústias, das alegrias, os sucessos, os insucessos, tudo que faz parte do mundo real. Entende? Então, assim, essa é a dificuldade quando você coloca a religião ou a mesma espiritualidade, é melhor, em qualquer assunto relacionado à saúde mental. Porque você tira o ator principal do palco. Você bota no palco o demônio, Deus e o Espírito Santo. E você vira um espectador. E não pode ser assim. Você tem que ser o ator principal do processo, entende? Deixa eu colocar para você, não coisa da teologia. Eu vou colocar para você experiência que eu vivi. Então, eu estou falando de experiência. Muito bem. Eu conheci o mundo espiritual desde o momento que o Senhor, lá dentro do meu coração, falou para mim, vem para fora como grande forma. Eu sou o verdadeiro. Mas o que significa isso? Como é que eu escutei essa voz? Não foi nenhum anjo que apareceu para mim, não vi nenhum um ser sobrenatural. Nós chamamos isso a voz interior. Vocês talvez chamam outro tipo de procedimento. Lá no meu coração, eu tive essa voz, esse sentimento, essa percepção. Então, eu conversei lá dentro, mas, Senhor, no lugar onde eu frequento, eu converso com os espíritos. Eu converso com os espíritos porque eles se incorporam numa outra pessoa. Isso, para mim, é real. Tanto é que é real que eu via e testificava essas situações desses espíritos. Então, desse momento, eu comecei a entender que existia realmente o outro lado do mundo espiritual. Aí que comecei a ler a Bíblia, aí surgiu esse papo de demônio. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Eu não estou entendendo nada, demônio para cá, demônio para lá, sai daqui, vai para lá, sai do nome de Jesus. Que negócio é esse? Então, a minha cabeça, ela ficou transformada. Eu não conseguia entender. Porém, com o tempo, lendo a palavra, com o papo lá com os militares da base naval, eu comecei a perceber a existência de uma outra dimensão de vida. É como se tiver aquele filme que a gente vê, tem uma dimensão, aí tem uma porta, a pessoa passa numa porta, vai na outra dimensão, aí volta para a porta para cá, é uma outra dimensão. Então, aí eu descobri que essa dimensão existia. E as coisas que estavam acontecendo na minha vida eram uma dimensão fortíssima espiritual. Tá? Então, outra coisa, eu nunca gostei de religião. Eu sempre fui meio rebelde. Eu sempre gostei de fé. Quando eu ia no espiritismo, conversava com os espíritos, eu ia através de fé, confiança, certeza naquilo que eu estava vendo, conversando. Então, eu sou muito pela fé. É nesse sentido. Então, o que aconteceu? Deixa eu ver outra coisa. Qual a experiência que eu tenho com o poder de Deus? É o seguinte, quando os espíritos se incorporavam na pessoa, eu falava, olha, agora eu já sei quem tu és. Era um espírito de uma criança. E a criança respondia para mim, tio, não me trata de demônio, porque assim eu não posso mais ficar perto de você. Agora eu sei quem tu és. Agora você não me engana mais.
sai no nome do Senhor Jesus Cristo, sai desse corpo, eu não te aceito mais, porque agora os meus olhos estão abertos, eu sei a sua existência, então sai no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa experiência é que foi me mudando para a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, foi uma questão de experiência, de fé, de vida. Né? Então, você vê, Brandão, eu não sou pastor, eu não tenho grandes conhecimentos de teologia, eu tenho conhecimento da vida, de experiência, do dia a dia. Outra coisa interessante, esses espíritos, eu tive um conhecimento que eles acompanham as pessoas, são espíritos hereditários. Então, esses espíritos, eles sabem, eles passam da família toda, vai passando de geração para geração. É uma transmissão de espírito. Então, eles sabem tudo que se passa com a pessoa. Você falou uma coisa interessante. Os espíritos, eles sabiam tudo da minha vida, mas sabiam porque vinham passando de toda a minha geração, toda a minha família. Então, sabe o hábito, sabe o meu costume, sabe tudo o que está acontecendo comigo, acontecendo com as pessoas. Então, esses espíritos acompanham. E outra coisa, a palavra de Deus falou o seguinte, que esses espíritos, eles têm um local, tem que ter uma residência. Então, senão eles não têm essa residência, eles vivem em lugares áridos, sem vida. Então, tem necessidade de ter uma vida, habitar em uma vida. Então, nas pessoas, eles habitam. E quando eles habitam na pessoa, existe um tormento na mente muito grande. Existem dois pensamentos. Ó. Se mata, tira a sua vida. Aí o outro pensamento, não tira a sua vida. Você é capaz, você pode vencer, você pode lutar. Então, são um conflito de vozes na nossa cabeça que entra no mundo espiritual. Logicamente, que tem os traumas também. Eu concordo com você, os traumas do arquivo na mente, o arquivo que fica lá no subconsciente, não sei aonde, lá fica arquivado algum trauma que levanta também, levanta nessa batalha. Então, foi assim que eu entrei no mundo evangélico. Amém? Amém. Olha só. Não, interessante. Veja bem, a gente tem condição eu posso explicar isso tudo que você falou, todos esses possíveis fenômenos, experiências, sem entrar na questão espiritual. Certo, né? É verdade. As vozes que a gente escuta, se vocês têm ponto 3 de esquizofrenia, tu não só vai escutar vozes, como você vai ver vultos, você vai ver fantasias, você vai ver ilusões, você vai ver um montão de coisas, né? Então, assim, essa criança que você via, por exemplo, quando incorporava lá no centro tal, essa criança pode ser meramente você, e o centro criou você, isso pode ter sido alguma coisa que você não queria ser, ou que você foi, ou que você queria ser, a criança que você queria ser, e sua família não... Brandão, peraí, dá um intervalo só. Brandão, eu conversava, eu nunca tive criança, eu conversava com esse espírito que se chamava, eu não quero falar o nome desses espíritos aqui, para não quero ser polêmica, mas eu conversava com esse espírito, conversava com outro espírito, eu nunca recebi nenhum espírito. Sim, nunca recebi. Eu conversava uma pessoa que se transformava no espírito que você queria, que você precisava conversar. Não. Olha só a frase. A pessoa se transformava em um espírito que você precisava conversar. Não, Brandão. Eu não precisava conversar com esses espíritos. Inconscientemente. Pode ser, inconscientemente. Mas, vamos dizer, olha só, eu tive um pai ausente. Então, eu fui lá no centro espírita e, então, eu tenho... O que eu tenho? Quem tem um pai ausente tem dificuldade de quê? De proteção, tem dificuldade de aconselhamento,
tem dificuldade de sabedoria, né? De ensinamento, de te ensinar, de aprender. Aí eu chego lá no centro espírita, aí alguém me diz assim, aí chega um cara lá fumando, eu não sei como funciona, aí faz tal, eu sou o preto velho. Aí eu, talvez, mas isso aqui é talvez, talvez, na minha necessidade de ter um pai, eu projeto na minha carência que o preto velho é o meu pai. Aí eu começo a ir lá atrás do preto velho, porque ele me passa sabedoria, ele me passa ensinamento, ele me passa proteção. Mas, na verdade, inconscientemente, eu não estou indo lá atrás de uma entidade, um espírito, um demônio, sei lá como chama, preto velho. Inconscientemente, eu estou indo lá atrás da minha necessidade de pai, que eu encontrei numa projeção através disso. As religiões, elas têm muito isso. Por que as religiões nunca acabam? Tudo acaba, mas as religiões nunca acabam. Porque a maior necessidade é do Pai. E o que Deus é? Pai. Se Deus fosse mãe, talvez as religiões já tivessem acabado. O homem dizer, não preciso de religião. Mas eu preciso de religião porque Deus é Pai. E, na verdade, talvez os grandes responsáveis pelo fracasso da humanidade sejam nós, os pais, que viemos, concordo com você, fazendo hereditariamente, passando essa maldição de sermos maus pais, mas não é uma maldição espiritual genética, é uma genética emocional. Como eu vou explicar? Eu vi meu pai batendo na minha mãe. No meu inconsciente é certo o homem bater na mulher. Aí eu bato na minha mulher. Aí meu filho viu. Não tem nada com espiritual. É uma genética emocional. Como é que eu vou ser uma pessoa que eu nunca vi outra fazendo diferente? Eu só vou conseguir ser igual ao meu pai e à minha mãe, ou alguém que tenha tido muita influência comigo. Como é que eu vou ser um Júlio de algo que eu nunca vi? A educação não me dá isso. A educação me dá conhecimento, mas a educação não me dá comportamento. Eu não tenho como ler no livro como ser um pai, como ser o Júlio. Então, o Júlio é o que ele viu do pai dele, o que ele viu da mãe dele, do tio dele, do avô dele. E a gente, às vezes, confunde essas coisas. Então, quando tem famílias que sempre tem um suicida, tem famílias que sempre tem um adultério, tem famílias que sempre tem um jogo, tem famílias que sempre tem cachaça, tem famílias que sempre tem o tráfico. Mas o que é isso? No meu entendimento, é uma maldição espiritual, demoníaca? Não, isso é maldição hereditária. O garoto nasce aí no Complexo da Maré, o sucesso para ele significa o tráfico, o fracasso para ele significa ser trabalhador, os valores e as referências totalmente invertidas, os polícias são os cana que tem que ser eliminado, a bandidagem é a referência, são os certos. Como é que esse garoto não vai ser bandido? Você está entendendo? Não tem nada a ver com o demônio, que o demônio tomou conta. Não, é uma questão social. Logicamente, eu não sou cético, totalmente cético. Eu já passei por algumas experiências, até com esse trabalho, umas 2 ou 3, realmente, como o pessoal diz, mistério. Uma menina levitava. Quando eu começava a falar da infância dela, ela levitava. Ela saía 1, 2 palmos, eu deitava ela no divã e ela levitava. Então, isso pode ser um fenômeno espiritual? Pode sim, mas pode ser até um fenômeno metafísico, né? Se você basear que a gente usa 15% da nossa capacidade cerebral, quem use, por exemplo, 20%, pode fazer coisa. Lembra que o Uri Geller entortava garfo? Aquilo ali dele entortar garfo não tem nada a ver com o espiritual. Se aquilo não fosse um trambique, eu não sei se é trambique ou se foi trambique ou não, mas eu era garoto, eu vi ele entortar os garfos, aquilo ali pode ser uma questão metafísica, não sei exatamente o que seria. Não tem nada a ver com o espiritual. E era realmente um troço sobrenatural. Era sobrenatural, mas não necessariamente espiritual. Então, assim, eu acho que a fé, né? O que me chama muita atenção nos milagres de Jesus são 2 aspectos, é o início e o fim. Ele chegava assim e perguntava, cego, o que tu queres? E no final ele dizia assim, a tua fé te curou. Você está entendendo? Cego, o que tu queres?
queres? Primeiro ponto, você tem que ter um autoentendimento. Se você não se conhece, se você não sabe quem é você, o Júlio, como é que eu vou saber o que eu quero? Você está entendendo? Então, acho que o simbolismo dessa pergunta, cego o que tu queres, significa assim, Júlio, você tem que saber quem é você. Você tem que se aceitar. Se você é assim, você é assado, você não sei o quê, você tem que se aceitar. Bom, você se aceitou. Agora, para ver o milagre, tem que haver a fé. A fé pode ser uma fé no tratamento, entende? Uma fé na possibilidade de voltar a ser feliz. Não necessariamente uma fé em algo sobrenatural, num poder superior, que facilita muito a vida. Né? Na hora que você não consegue, você tem um poder superior para se apegar. Mas não necessariamente coisas. Quer ver uma frase complexa? Só Jesus salva. Claro, só Jesus salva para você ir para o céu. Mas para, por exemplo, se libertar da cachaça, das outras drogas, não. Tem chineses que nunca ouviram falar em Jesus e eles param de beber. Tem indianos que nunca ouviram falar de Jesus e eles param de usar ópio. Você está entendendo? Será que ninguém nunca parou, só nos países cristãos? Isso você está entendendo? É muito importante aquela frase que você falou, o culto racional. Você está entendendo? É muito importante isso, o culto racional. Só Jesus salva. Sim, a salvação. Mas eu não estou falando de salvação, estou falando de libertação. Outras coisas podem libertar as pessoas, sim. Entendeu? Pode fazer nascer novos homens, com mudanças de comportamento. Agora, a salvação pós-morte, essas coisas todas. Agora, uma coisa assim, até gostaria de saber a sua opinião. Você vê que só queria dizer mais uma coisinha, que você falou aí do bem e do mal, se mata, não se mata, é exatamente isso que Freud coloca, né? As instâncias da psique humana é o id, que é os instintos, os desejos, né? Vamos dizer assim, o capetinha, e o superego, que é a castração, reprimindo desejos, a moral, a ética, né? Essas coisas que são adquiridas. Você nasce com o id. Tem psicanalistas que dizem que o id talvez fosse até o caráter. Por isso que tem alguns que acham que caráter não se muda, porque você nasce com o id, seria isso. Né? Então, esse conjunto para a psicanálise é os instintos, os desejos, a libido, que é o principal desejo humano, que é o sexo, né? É a razão de viver é o sexo, por causa disso é importante, porque Deus fez assim para a perpetuação da espécie. Porque se o sexo não fosse a grande razão, a raça humana acabaria, porque dá muito trabalho transar, né? Tem que tomar banho, tem que não sei o que. O cara preferiria não transar e a raça humana acabaria. Né? Acabaria, não tendo relação sexual, a raça humana acabaria. Então, foi associado ao sexo prazer, que é para coisa. Então, você vive nessa questão, né? E isso tem que tomar muito cuidado quando você vem para a religião, se você começa a castrar desejos. Um desejo castrado é uma neurose que se cria, não é? Um desejo castrado. E a religião, ela castra muitos desejos quando ela entra nesse caminho do pecado. Isso é pecado, isso é pecado, isso é contra a lei, Deus não gosta disso, Deus vai ficar triste com isso, Deus vai... É muita castração de desejos. Tem que haver um equilíbrio nisso, você tem que praticar alguns desejos, né? Então, aí você entra na questão da homoafeição, né, dos gays. Nós temos que tomar muito cuidado com isso quando você taxa coisas de pecado, chamando de pecado. Você, na verdade, está castrando desejos, e isso vai ter repercussão na sua psique. Se você castra desejos, esses desejos reprimidos, se você reprime desejos, fica melhor, esses desejos reprimidos podem virar neuroses, e essas neuroses virarem psicose. E a gente vê, por exemplo, teve um período aí que eu trabalhei um pouquinho com serial killer, e você vê que esses serial killers, eles são pessoas que vêm de desejos reprimidos. Então, assim, eu acho, Forma, que a espiritualidade, ela é muito importante, a fé é muito importante. Se ela te fez bem, segue ela. Você está entendendo? Não, o ser humano,
Ele é único. Esse também é a crise que eu tenho com a religião. A religião quer me padronizar, né? Ela quer que eu seja igual, todos os irmãos sejam iguais. Isso aí é idiotice. Cada um tem o seu jeito, cada ser humano é de um jeito. Você está entendendo? Cada ser humano é de um jeito, tem uma visão, tem uma leitura, e eu acho que Deus respeita isso. Deus respeita isso, Deus não quer padronizar, mas o pastor e o padre querem. Eles querem que todos sejam iguais, porque fica mais fácil. Ele fala uma coisa, todo mundo grita amém. Né? Já pensou se ele chegar lá no púlpito e falar assim: vocês acreditam que Deus pode resolver todos os seus problemas? Aí um vai dizer assim: eu acredito, o outro: não, eu não acredito. Não, eu acredito mais ou menos. Entende? Então ele tenta padronizar para que todos acreditem. Facilita o trabalho, mas só que assim, na prática, na verdade, na sinceridade, não é bem assim. Não é bem assim. Deixa eu colocar. Brandão, eu não estou aguentando mais anotar aqui para te responder. Tem várias coisas aqui, vários tópicos, eu vou anotando aqui. Falar. Não, vamos lá, falar alguma coisa aqui. Olha só, quando a palavra de Deus fala que é o vosso culto racional, essa expressão culto racional é o culto com fundamento, não é das emoções, é um culto fundamentado em alguma coisa. Então, com lógica. Alguma lógica. Mas aí a lógica é a palavra de Deus, com equilíbrio, que o Senhor nos dá um espírito de força e moderação. Então, o culto racional é o culto, ou seja, fundamentado, com equilíbrio, com moderação na palavra do Senhor. Então, esse é uma coisa muito interessante. Agora, eu consegui perceber o seguinte: existem 3 dimensões, como eu falei com você: a dimensão espiritual, a dimensão física, espiritual, emocional e material, da carne. Existe o espírito, alma e sim carne. Deus nos fez a semelhança. Deus criou o homem à sua semelhança. Ele assoprou. Naquele momento, na Gênesis, que ele assoprou, é um momento espiritual. Então, deu espírito. O espírito. Nós temos um espírito que habita. Nós temos uma parte espiritual. Essa parte espiritual, ela tem necessidade de um alimento, pô. Ela tem que se alimentar, ela tem sede, ela busca alguma coisa. Tem pessoas que acreditam no sol, na lua, na vaca, e em várias outras coisas. É a parte espiritual, a parte que a pessoa acredita, tem que buscar. Isso está dentro do ser humano, é de Deus, vem de Deus. A parte espiritual. E a alma, sim, é a alma, a mente, as emoções, tudo é o complexo da alma, das emoções. E a parte da carne. Só que esses 3, tanto o espírito, quanto a alma, quanto a carne, eles têm desejos, ele tem vontade, então, ele tem iniciativa. A carne tem a sua necessidade. A carne tem necessidade de se alimentar, tem necessidade de beber água, a carne tem a sua necessidade, tem os desejos da carne. A alma, a mente, tem os desejos também. E o espírito tem. O que estava acontecendo comigo? Vamos falar comigo. Quando eu entendi essa parte espiritual, aí nasci de novo. É verdade que colocou em ênfase, assim, em xeque, uma coisa que estava ou dormindo. As pessoas, aqui no mundo do Evangelho, umas pessoas acham que estavam dormindo, outras pessoas acham que estavam mortas. Porque se nasceu, estava morto. Mas lá no Gênesis, Deus já deu o Espírito. Então, enfim, isso é debate de posicionamento, de tese, de teologia. Então, o que eu gosto é eficácia, o que produz efeito. O que produz efeito é que eu conheci uma parte que estava ou omissa, ou morta, ou não sei de onde, que não estava existindo, mas começou a existir desde o momento que eu fui desperto, né? Que essa voz que falou comigo, que eu não conhecia, nunca ouvi falar de Jesus, nunca consegui ler a Bíblia, falou: vem para fora. Daquele momento, abriu os meus olhos, comecei a entender
e as manifestações, e as coisas quebrando na minha casa. Então, eu vivi isso. Muito bem. Então, isso eu queria colocar para você. E em questão que o Senhor Jesus Cristo falou, faça de acordo com a sua fé, logicamente que Deus, a palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Deus, ele não faz nada sozinho. Ele exige, ele quer a participação da sua criação. Né? Então, nós temos que batalhar, nós temos que lutar, nós temos que perseverar. Agora, logicamente, nós temos que alimentar. O que eu faço todo dia de manhã? Eu me alimento da palavra de Deus. Eu oro é um diálogo, converso com Deus. Né? Bom, o que mais? Então, isso não é aspecto de religião. Religião, o que eu entendo de religião? Religião é um termo que foi criado para as pessoas definirem, olha, religião católica, religião protestante, religião de espírita, isso é um termo. Agora, o que eu uso é fé, é ousadia, certeza, convicção numa outra dimensão. Nós temos a fé normal do médico, a fé sobrenatural, que é de Deus, que é a coisa que você não entende com razão, só através da fé da palavra. Então, é a fé de Deus, fé dele, sobrenatural, e tem a fé normal, a fé da carne. Então, tem vários tipos de fé. Né? Então, o que acontece? Eu tive já a experiência da fé normal, operação. Por exemplo, meu filho foi operar a hérnia de disco que estava comprimindo os nervos. Então, Deus permite que a fé dele foi no conhecimento, na medicina. Deus permite isso. Criou o médico justamente para o tratamento do nosso corpo. Nosso corpo, ele é corruptível, ele vai acabar. Né? Mas internamente não vai acabar. Né? Internamente, nosso espírito não morre. O espírito é espírito. Bom, isso é o que é uma tese, é um posicionamento. Então, a gente vai navegando, vai usando isso, vai usando aquilo. Agora, existe realmente as perturbações internas, que você fala aí, da mente, dos traumas, dos conceitos. Agora, com a palavra de Deus, é um instrumento, é uma arma. Por exemplo, no meu caso, é uma arma que eu uso para me defender desses pensamentos, desses traumas, que tudo aconteceu comigo no passado. Tá? Que às vezes o passado me atormenta, vem na minha cabeça, mas eu tenho que me defender. No passado, a palavra de Deus fala, o passado não existe mais, está no mar da solidão. Ok, mas se nós bobearmos, ele volta. Ele volta. Ele volta existe. Vai nos atormentar. Vai atormentar. Então, é por isso que o dependente químico, eu estou fazendo essa comparação, cada dia é um dia. Cada dia tem o seu dia. Cada dia eu sou... Só por hoje, né? Por hoje. Cada dia é meu dia, pô. Cada mal tem o seu próprio dia. Então, cada dia eu tenho que lutar, eu tenho que me alimentar, eu tenho que buscar. É uma guerra espiritual. Então, eu tenho que me fortalecer. Logicamente que eu tenho que com equilíbrio. O que acontece, muitas vezes, as pessoas ficam, perdem um pouco o foco. Não? Então, é um posicionamento que é dia após dia. Então, minha dependência é da palavra, minha dependência é da fé. Por que isso, Brandão? É uma maneira de resistência. Eu tenho que ter resistência, eu tenho que me alimentar, eu tenho que buscar força num poder que eu creio para resistir às perturbações, os ataques, os pensamentos, os traumas do passado. Os traumas do passado. Né? É perfeito, Forma. É assim, eu acho a sua colocação muito legal e fico feliz de ver que está dando certo com você. Agora, esse é o formato do Forma. Se eu passar a pensar igual você, eu volto a beber. Aí que está a questão. Você está entendendo como é que é? Essa que é a questão. Se eu pensar exatamente como você está falando, que o Senhor Jesus vai me impedir de beber, que o Senhor Jesus vai tirar os meus traumas, que o Senhor Jesus vai fazer isso, eu volto a beber. Porque isso, para mim, não é suficiente. Eu não tenho a fé, por exemplo, que você tem. Então, aí que está o problema.
Nós não podemos querer padronizar as pessoas. A gente quer ajudar as pessoas, a gente tem que mostrar caminhos, mas quem vai caminhar é a pessoa. Eu não posso obrigar a pessoa a caminhar por caminhos. Então, por exemplo, você tem filhos, você tem ex-esposa, você, não sei se tem alguma esposa, mas assim, se você obriga eles, ou colegas, amigos, ovelhas, se você é um pastor, sei lá, se você obriga as pessoas a caminhar no seu caminho, você pode estar levando elas para o abismo, porque aquele caminho não é o caminho delas. Ontem, por exemplo, você falou uma frase aí que eu me lembrei. Ontem vi um pastor de São Paulo, ele é famoso, ele é tão famoso que eu esqueci o nome agora, mas ele é bem conhecido, ele tem programa na televisão e tudo. Então, ele esteve aqui em Teresópolis, na casa do amigo, o nosso trabalho ele conhece pelo Face, ele me ligou, pediu se ele poderia ir lá falar. Eu falei, claro. Aí ele foi lá falar, um cara muito legal, simpático, inteligente, garotão, cara novo. Aí ele disse assim, olha, eu já usei muita droga, eu tinha uma banda de rock, falou o nome da banda, e até eu já ouvi falar nessa banda, então ele é um músico, tal. Aí ele disse assim, olha, sabe o que me tirou do crack? Olha que doideira, olha que doideira que ele falou. O que me tirou do crack foi quando eu li num livro, ele nem falou a Bíblia, quando eu li no livro a seguinte frase, você foi feita em imagem e semelhança de Deus. Quando eu li essa frase, eu larguei toda a minha vida de músico de rock, parei de usar crack e me isolei, fiquei uns 2 anos no interior, aí me deu vontade de ser pastor, e hoje eu sou pastor, tenho essa igreja, é no interior de São Paulo, acho que é Bragança, sei lá. Ele falou, não me lembro. O que importa disso? Sabe o que essa frase tem a ver comigo? Nada. Essa frase não me diz nada. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Pô, eu fico honrado com isso. Eu questiono meus comportamentos. Eu questiono meus valores com essa frase. Mas essa frase não iria me impedir de beber. Você está entendendo? E eu não sou melhor nem pior que ele. Eu sou o Júlio e ele é o cara lá, o Paulo, sei lá, que é Paulo. Ele é o Paulo, eu sou o Júlio. Eu sou melhor nem pior. Entende? Então, o que eu acho que é o problema quando você pega uma clínica como a nossa e diz que é uma clínica evangélica, que é uma clínica católica, uma clínica budista, kardecista, é porque você corre esse risco de você querer padronizar as pessoas. Então, eu, como analista, eu mostro uma luz no fundo do túnel. Agora, quem vai ter que entrar no túnel e caminhar é a pessoa. Entendeu? Eu não posso dizer que isso é certo, que isso é errado. Isso é muito relativo. O que é certo, o que é errado? Depende. Por exemplo, matar é certo ou é errado? Depende. Pelo Código Penal é errado. Pelo cristianismo é errado. Pela cultura tupi-guarani é certo, porque o índio tupi-guarani, ele achava que se ele matasse o inimigo e comesse o coração dele, ele ficaria com a força do inimigo. Imagina a cena, o índiozinho pequenininho chegando lá na oca, mamãe, eu matei o filhinho do nosso vizinho, que é de outra tribo, e comi o coração dele. Aí, mamãe, parabéns, você vai ficar forte, filhinho, comeu tudo, parabéns. Então, eu te pergunto, o que é certo ou errado? Depende. Não existe certo e errado, depende das referências, entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, nessa padronização, né? Eu tive um problema com uma pessoa, um capelão da capelania aqui de Teresópolis, que foi lá, e ele disse para algumas pessoas, eu não entendi o que ele quis fazer, mas ele foi infeliz. Ele disse para algumas pessoas que essas pessoas não parariam de usar drogas se elas não se aproximassem de Deus. Eu achei isso muito errado. Primeiro que ele afastou as pessoas de Deus, e as pessoas ficaram revoltadas. E eu chamei ele lá, e nós conversamos todos juntos, e chegamos num acordo. Não tem nada a ver isso, eu não posso falar isso. O que eu posso falar é assim, ó, se o comandante Forma pode falar, é isso. Se ele se afastar de Deus, ele pode voltar a viver aquela vida de inferno que ele vivia. Entendeu? O Júlio pode dizer, se eu voltar a fazer isso, né? Eu por exemplo, eu não posso entrar em bar, eu não entro em bar,
eu não vou a puteiro, desculpa o termo, não posso ir à prostituição, eu não posso escutar pagode, eu não posso pegar em baralho, eu não posso pegar em arma. Você está entendendo? E eu pago o preço. Eu estou há 27 anos sem beber, sem usar outras coisas também, principalmente a bebida. A bebida é o meu gatilho. Se eu beber, eu viro o capeta, meu irmão. Se eu beber 2 copos de cachaça, até banco eu assalto se bobear. Você está entendendo? Eu viro o capeta. Então, cada um, esse que é o problema que eu acho das religiões, da psicologia, né? O que eu acho legal é a psicanálise, ela respeita isso, cada um é cada um, entendeu? A psicologia, ela tende a te analisar pelo seu comportamento. Então, quem tem um comportamento assim é assim. Na psicanálise, não sei. Não sei por que ele tem esse comportamento. Ele é que vai ter que descobrir, não sou eu. A psiquiatria também padroniza, é esquizofrênico, é bipolar, é maníaco depressivo, é não sei o quê, padroniza o ser humano. Então, veja bem, eu acho a espiritualidade uma ferramenta sensacional. E até digo isso com muita tranquilidade, porque quando eu parei de beber, eu era ateu. Me converti 10 anos depois de limpo. Então, eu sei que é a pessoa parar de beber sem ter algo superior onde você possa se apegar na hora que vier a abstinência. Entendeu? Então, eu dou muito valor à espiritualidade. Eu só acho assim, não pode tirar você do palco. Você virar uma mera plateia vendo o grande combate entre o demônio e Deus, se você vai beber ou não. Você está entendendo? Esse combate tem que ser dentro de você. E não é um combate do demônio com Deus, é de você com a cachaça. Você está entendendo? Onde você vai pedir a Deus força e vai afastar situações de risco, talvez representadas pelo demônio. É só isso que é a diferença. Eu não creio que uma oração impactante vai te libertar do álcool. Eu não creio nisso, sinceramente. Tem uma passagem aqui na Bíblia, está em Coríntios, parece, Paulo falou o seguinte, que nós somos um corpo, né? Existe a mão, existe a perna, a cabeça, é um corpo. É a mesma coisa na igreja. A igreja tem um pastor, tem um obreiro, tem um diácono, existe... Então, existem várias coisas que se transformam no corpo, mas o corpo é individual, a mão é individual da perna. A mão existe e a mão tem a individualidade da perna. O ouvido é individual dos olhos, mas existem no corpo. Tá? Então, o que acontece? O ser humano, ele é o ser humano, mas ele é individual. Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua necessidade e cada um pensa de uma maneira, mas é um corpo. Né? E Deus nos ensina isso. Porém, a palavra de Deus fala o seguinte, que não é por força e não é por violência, é pelo Espírito. Então, por exemplo, eu não posso chegar e tentar convencer você. Eu não posso chegar e tentar convencer meu filho, Rafael, que está ouvindo aqui no chat, eu não posso fazer, nunca consegui, eu não posso, mas não é por força e violência minha. Eu não tenho essa capacidade. Por isso que Deus fala, olha, atenção, não é por força ou violência, é pelo meu Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. 3 em 1. É um mistério. 3, cabeça, tronco e membro. Então, nós temos 3 em 1. Espírito, alma e carne. 3 em 1. Ou seja, é pelo Espírito Senhor do Senhor. Por exemplo, se não fosse essa voz interna falando comigo, nunca ia entender. Mas Deus é tão maravilhoso que ele coloca o psicanalista, coloca o médico para fazer cirurgia. Meu filho foi operado por um médico, graças a Deus. Então, Deus capacita você para conversar, para entender, para mostrar um caminho que a pessoa pode se recuperar, certo? Esse é o complexo do mundo. Eu acho importante, assim, quando Jesus diz, né, lá que aparece um montão de Jesus querendo se dar bem na época, né, o ser humano sempre querendo usar o espiritual para arrumar dinheiro, né, isso até perdura até hoje, né, a gente vê isso aí.
infelizmente. Mas, assim, então aparece um montão de pessoas dizendo que é Jesus, né? Deixava o cabelo ficar parecido e cobrava para fazer milagres. E os apóstolos vão falar com Jesus, dizer, pô, Jesus, tem um montão de como é que eu vou saber se é o profeta verdadeiro, se é mentiroso, se é isso, se é aquilo. Aí Jesus diz assim, quando é que uma árvore é boa? Né? Ele pergunta. Aí diz, quando dá frutos bons. Então, eu sou muito assim, sabe? Eu aprendi nesses 15 anos ficando lá com os malucos, no bom sentido, né? Eu aprendi que, assim, a questão é tão complexa do ser humano, as angústias humanas são tão complexas, os transtornos psiquiátricos são tão presentes, e a gente imagina que não, né? A saúde mental no Brasil é muito atrasada, e as pessoas têm preconceito. Eu não sou louco. Não, 40% da população brasileira, aliás, da população mundial, é esquizofrênica, né? Que a esquizofrenia varia de 1 a 10. Não quer dizer que seja 40% 10, mas todos nós teríamos alguma questão assim, isso é muito genético nas famílias e tal. Então, assim, veja bem, frutos, conforme. Se esse teu cenário de fé, de um MEN, de ler a Bíblia todo dia de manhã, está dando resultado, é aquilo que eu falei, eu penso muito assim, está dando certo, você está sendo feliz. Eu acho que o que Deus quer do homem não é um adorador. Deus não tem esse ego como a gente tem, que quer que fiquemos todos adorando a Ele. Esse é o homem que quer que todo mundo adore Ele. Deus ele é gênio, né? Ele não é egocentrista de querer que nós nascemos para adorar a Ele. Não. Nós nascemos para sermos felizes. E a prova concreta disso é que ele nos colocou no paraíso. Se nós nascêssemos para sofrermos, para sermos aprimorados, como o kardecismo coloca, né, para sermos evoluídos, etc., etc., ele nos colocaria no inferno, que é para a gente se aprimorar, sofrer, não sei o que e tal. Ele nos colocou no paraíso onde tinha tudo. Então, na verdade, a intenção de Deus para o homem era a felicidade. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. A intenção de Deus para o homem é a felicidade. Né? E digo mais, pessoas felizes não adulteram, pessoas felizes não matam, pessoas felizes não roubam, pessoas felizes não fazem intriga, pessoas felizes não falam mal de ninguém, pessoas felizes não bebem nem cheiram. Tá? Se você faz alguma coisa dessas, me desculpa, você não é feliz. Porque pessoas felizes estão em paz, estão em busca de mais paz ainda. Tá? Pessoas felizes cedem, pessoas felizes não discutem por besteira, só se for uma coisa muito séria. Então, veja bem, se você é feliz dentro desse modelo de fé, né, de ler a Bíblia, do cristianismo, continue. É como Jesus falou, essa árvore aí está dando frutos? Está dando frutos. Então, essa é a sua árvore, essa é a sua árvore da vida. A minha árvore da vida está dando frutos? Eu não sou ateu, mas mesmo se eu fosse ateu, né, estou representando um ateu, mesmo se eu fosse ateu, está dando frutos, eu sou feliz, então você é ateu. Você está entendendo? Se você é budista, você está tendo frutos, você é feliz, a sua família é feliz, você é útil para a sociedade, você está dando frutos, é a palavra de Jesus. Você está dando frutos, essa árvore é boa. Você entende? Então, eu acho assim, que nós não devemos ficar muito preocupados em sermos o que as pessoas querem que nós sejamos, em termos de comportamentos pré-estabelecidos. Eu não penso assim, não. Eu acho que você tem que buscar ser feliz. Lógico, a minha felicidade não pode custar a infelicidade do próximo, né? Senão eu não sou feliz, eu sou um canalha, certo? Se a minha felicidade é baseada na infelicidade do outro, eu sou um canalha, eu não sou um feliz, tá certo? Então, assim, com todo o equilíbrio racional que você cita muito bem, né? O equilíbrio racional lógico, é isso aí, não existe regra. Agora, que o cristianismo é uma coisa que você deva buscar, eu acho. O Novo Testamento, você está entendendo? Eu tenho um pouco de dificuldade com o Velho Testamento, que é a lei. Entendeu? Eu tenho um pouco de dificuldade com a lei, porque a lei te impõe comportamento.
Jesus disse: vinde a mim como estáis. Não tem comportamento nenhum. Eu não preciso ser nada. Se eu sou gay, eu continuo gay. Se eu sou ladrão, eu continuo ladrão. Se eu sou alcoólatra, eu continuo alcoólatra. Ele não diz. Aí os pastores, os padres dizem assim: não, mas ele diz para você vir, mas para você se modificar. Não, isso é o cara que ele está dizendo. Lá na passagem não diz nada disso. Diz assim: vinde como estáis. E ainda diz mais: se o seu fardo, se a sua vida, se o seu fardo é pesado, e se seu jugo é o contrário, né? Seu fardo é pesado. Assim, ó, Aí ele diz, é o contrário. Ele diz, assim, ó, meu fardo é leve e não, o meu vinde jugo... a mim, olha só, deixa eu falar, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ou seja, Deus, Brandão, dá uma oportunidade. Olha, você está cansado? Não. Oportunidade parece que você quer mudar o cara. Não, Deus tá não está dando a oportunidade, ele está te chamando. Dá uma chance. Você tem, mas tem que mudar, está dando uma oportunidade. Não, assim, não é oportunidade não nesse sentido. Deus fala para a pessoa, olha, de uma grande forma, está cansado? Está sobrecarregado? Chega dessa merda. Está cansado? Vinde a mim, conversa comigo. É isso que eu estou falando. Entendeu? Olha, você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu estou aqui. Eu quero te ajudar. Eu faço questão de te ajudar. Eu vou dar 2 testemunhos para você, o Brandão. Acontece o seguinte, que as coisas acontecem na minha vida, às vezes não é porque eu quero. Por exemplo, eu tive um desmaio, eu tive um apagão, certo? Eu tive um apagão. E aí descobri que era hipertenso. Tá? Aí fiz uma bateria de exame, meio rebelde, a metade do exame eu arvorei, não fiz tudo. Aí comecei a tomar losartana, simvastatina e outro negócio de coração. Muito bem. Aí depois de um certo tempo, falei, senhor, eu estou, negócio é esse, remador, forte, corredor, escola naval, vou ficar tomando remédio minha vida toda, agora que eu sou buscando o senhor, parei com tudo, joguei a toalha. Parei tudo que foi remédio. Porém, eu não parei de ser nervoso, eu não parei de ser ansioso, eu não parei de ser preocupado. O que aconteceu com minha carne, o meu organismo? Eu tive um AVC. Não aguentei, AVC, acidente vascular cerebral. O espírito não teve AVC, mas o corpo. O espírito não teve AVC, mas o corpo teve, né? O corpo teve. Aí fui lá, passei umas férias lá no Márcio Dias. Quando eu estava nas férias no Márcio Dias, na cama, de noite, chorando, Deus falou outra vez no meu coração. Falou, comandante Forma, eu botei um pé no freio da sua vida. Como o senhor botou um pé no freio da minha vida? Claro, comandante. Você quer resolver tudo, você quer manobrar com tudo, você não dá oportunidade de eu participar das suas necessidades, do seu sofrimento, das suas angústias. Eu quero participar. Eu falei, meu Deus, Jesus, vamos fazer o seguinte, o senhor vai participar agora sempre de tudo, meu braço, minha perna, meus olhos. E no dia seguinte, Deus me recuperou. Eu não tive sequelas, movimentando, nem fazer fisioterapia. Muito bem, isso foi um testemunho. Outro testemunho. Você sabe que eu recebi uma certa pena e fui passar umas férias no presídio, certo? Fui passar as férias, aprendi. No presídio foi uma benção, eu aprendi a orar todo dia, fiz até uma escala. De hora em hora eu tive que orar. Muito bem. Depois, quando eu saí do presídio, falei, senhor, olha, eu não aceito. Eu vinha passar umas férias aqui no presídio, eu não vou, eu tenho que voltar agora, falar do seu poder, da sua presença, para as pessoas aqui. É uma maneira de as pessoas também terem condições de se fortalecerem. É uma maneira, é uma outra opção das pessoas se fortalecerem. Então, eu fiquei um certo tempo lá no presídio, conversando, batendo papo. Muito bem. Então, olha só como que Deus trabalha. Então, Deus quer dar uma oportunidade nesse sentido. Oportunidade, facilidade. Olha, eu estou aqui, vinde a mim. Vocês que estão cansados. Você já observou que ninguém vai ao Senhor se não está sobrecarregado, triste, amargurado? Não busca Deus. Só quando tá ruim o negócio, quando pegou, que quando pega... lá pro pé da imagem lá. Quando pega... Quando pega. Pegou, aí chora na presença do Senhor. Então, eu não fui diferente. Então, o que eu vejo é o seguinte, tudo bem,
Deus, ele fala, não é por força nem violência, não é obrigação. Deus não faz isso, tá? É pelo meu espírito. Então, nós estamos caminhando. Então, é uma maneira. Uma vez eu fui aí visitar vocês, não sei se você se lembra, que eu dei um testemunho. Eu falei, Brandão, vou dar um testemunho. O negócio de trauma é tão forte, foi tão forte na minha cabeça, que eu tive que associar uma imagem, eu morto no caixão, embaixo da terra, para os meus pensamentos, eu consegui vencer os meus pensamentos. Porque os pensamentos vinham de tanta força na minha cabeça, eu tinha vontade de me matar, matar todo mundo. Então, a maneira que eu busquei, encontrei, olha, eu estou morto. Morto para essa situação toda. Esse comandante de forma agora é outro. É outro. Aquele comandante de forma do passado está enterrado, lá embaixo, lá na terra. Ele está lá. Aquilo que aconteceu está lá. Agora, outro comandante de forma surgiu. Você está entendendo? Eu sei que isso é violento, o negócio é muito forte. Então, mas nós temos que buscar força no Senhor. No meu caso, eu estou botando sempre no meu caso para dar mais... Não, a gente só entendeu? pode falar da gente, a gente não tem como falar de outro, não tem como. O Brandão está chegando 1 hora já de transmissão, É. eu preciso... eu vou tentar botar isso no YouTube, será que... Foi muito legal, Forma. E, assim, eu acho que eu gostei muito. Eu não me importo, sou egoísta nesse ponto. Se as pessoas gostaram, se alguém viu... Eu gostei muito. Eu trabalho muito com a mútua ajuda. Eu tento ajudar alguém, mas eu também sou ajudado. Eu faço esse trabalho, né? Então, assim, eu uso essa ferramenta, essa terapia. Então, assim, veja bem, resumindo, cada um tem que entender. A única coisa que a gente não pode fazer é botar a sujeira debaixo do tapete. Entendeu como é que é? E eu vejo isso muito nas igrejas. O camarada, ele parou de beber, beleza. Mas ele pegou toda essa carga traumática e enterrou num caixão e botou debaixo do tapete. Isso vai voltar. Isso vai voltar. E quando Se não voltar... vigiar... Não, vigiar não se tratar. Sim, É mais do tratar. que vigiar. É mais do que vigiar, porque não é o demônio que vai tirar isso de debaixo do tapete, é você que vai tirar isso de debaixo do tapete. Você não vai aguentar, até certo ponto, aquilo debaixo do tapete, você vai explodir. Você está entendendo? Você tem que perdoar sua mãe, você tem que perdoar seu pai. Sim, se você não perdoar, pegar eles, botarem num caixão e enterrar, já era. Se você, não estou dizendo você, estou dizendo uma pessoa, se a pessoa é esquizofrênica e essa questão toda de vozes, de depressão, vem do transtorno psiquiátrico, isso tem que ser tratado. Não adianta pegar, o Senhor Jesus vai esconder isso debaixo do tapete, porque a questão isso cada vez vai ficando mais grave, até que há um grande surto psicótico. E quando houver o surto, aí vai sair amarrado pelo bombeiro. Você está entendendo? Não há, porque não é uma questão espiritual, é uma questão química cerebral. Entendeu? Além de enterrar, tem que perdoar. Tem que perdoar, não, tem que tratar. O perdão pode ser uma conclusão do tratamento. Você está entendendo? Pode ser também, pode ser. Tem que ter esse entendimento. Que todos nós, né, nós temos que nos entender. Realmente, eu tenho esquizofrenia, eu sou esquizofrênico, então eu entendo isso, me trato, e quando eu comecei meu tratamento, a minha vontade de beber diminuiu. Eu entendi a minha mãe, né, o jeito pouco carinhoso que ela me criou, eu entendi que a minha avó, uma alemã da guerra, né, totalmente neurótica, nunca passou amor para ela. Como é que ela ia me dar uma coisa que ela nem sabia que existia? Então, esse é o verdadeiro perdão, o perdão que vem do entendimento, né? Por que a pessoa se comporta assim. Então, é muito importante que essas coisas não comecem, através da religião, no meu entendimento, serem colocadas debaixo do tapete, porque esse tapete vai ser retirado. E quando ele for retirado, de uma forma abrupta, de repente, pode terminar numa grande tragédia, num suicídio, por exemplo.
quando o tapete fica cheio de tanta coisa que a pessoa não consegue mais viver. Você está entendendo? E isso é uma grande besteira, um grande preconceito, porque, como você falou, nós somos corpo, mente e alma. Você, quando vai ao psiquiatra, você está tratando o seu corpo, não é porque você tem pouca fé. Isso é uma besteira que as pessoas criam. E digo para você, pega um pastor famoso desse aí, se você for lá na igreja dele com o joelho doendo, ele vai orar. Mas se o joelho dele doer, ele vai para o hospital. Você está entendendo? Ele não vai orar pelo joelho dele, ele só ora pelo seu joelho. Quando o joelho dele doer, ele vai para o hospital fazer lá um tratamento de ultrassonografia, não sei o quê. Você está entendendo? Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. E Deus quer um culto racional. Então a gente tem que entender tudo isso, certo? Tudo isso. Senão a gente vira fanáticos, xiitas, fanáticos, que não vamos chegar a lugar nenhum, porque Deus quer o culto racional, eu estou sendo radical, eu não estou cultuando a Deus, eu não estou agradando a Deus. Tá bom? Foi muito legal o papo aqui. Se você me autorizar, eu vou ver se eu consigo aqui puxar e botar aqui na minha página. E aproveitar aqui, se você quiser assistir amanhã, às 8 horas, eu vou ter, 8h30, aliás, vou ter uma live com uma professora de yoga, a professora de yoga mais famosa do Rio de Janeiro, a doutora Fânia, né, a instrutora Fânia, ela é do Rio, ela vai fazer uma live comigo, dizendo o que o yoga, essas terapias ditas alternativas podem ajudar nas angústias humanas, tá? Eu acho que vai ser muito interessante. É ela que vai falar, eu vou só introduzir. Aí ela vai falar sobre yoga, sobre exercícios de respiração, como isso até ajuda você a se aproximar de Deus na questão que você relaxa, né? Que você fica mais propenso ao espiritual. Então, acho que amanhã vai ser uma live muito legal, 8h30. Se você quiser participar, aí você entra aí na minha página no Facebook, pode mandar perguntas e tal. E eu também queria fazer uma live com você no meu Facebook, entendeu? Para as pessoas que me seguem, te conhecer, entendeu? Você falar o que foi falado hoje aqui, foi muito legal, muito profundo. Para você pode ter parecer que isso aqui foi uma bobeira. Não foi. Isso aqui foi muito profundo e muito interessante. Então, vamos marcar. Eu vou ver lá que eu já tenho a programação, eu vou te colocar para você fazer uma live comigo no meu Facebook, que é para as pessoas que me seguem poderem assistir exatamente isso aqui. Isso aqui foi um treinamento, aí a gente repete lá. Tá joia, Forma? Muito tá bom, obrigado Bruno. pelo carinho aí, tá bom? Fica Bom, com Deus. Eu que agradeço a sua paciência, a sua boa vontade. Fazer esse teste, na verdade, eu estou aprendendo nesse mundo aqui. Também. Estou errando a beça aqui, vezes aqui, mas foi muito bom, muito proveitoso, e vamos continuar. Estou à sua disposição. Amém? Tá joia. Amém. Valeu, irmão. Fica com Deus. Tchau. Amém. Obrigado, Bruno. Fica com Deus. Agora é contigo aí, eu sei que tem que sair. Eu estou clicando aqui, o End Broadcast.